Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu fiquei muito feliz ontem e quero parabenizar a igreja pela participação. Pleno sábado à noite. Sábado à noite é um desafio, né? Para todos nós. Eu tenho ido em várias igrejas no Brasil afora e no nosso meio presbiteriano. No sábado à noite, reunir aquele grupo tão bom que estava aqui ontem, isso é uma exceção. Então, louvado seja Deus pela vida dessa igreja, pelo comprometimento e pela visão missionária. Aí está a minha família, né? O nosso projeto inicial era ter 5, pastor Anderson, a ideia inicial era ter 5, sabe? Aí depois eu descobri que a cada 5 crianças que nascem do mundo, uma é chinesa, né? Aí eu fui desistir, aí eu fiquei nos 2 mesmo. A Alda, a Isabelle e a Sofia, uma família consagrada ao Senhor e uma família missionária, amém? Aí então, os livros, os irmãos sabem então que eu faço parte da cidade mais bíblica, né, de Minas Gerais, que é a cidade de Timóteo. A minha cidade também, lá é a única empresa no Brasil que produz aço inoxidável, está na minha cidade, a cidade de Timóteo. Então, todo aço inoxidável que você vê no Brasil afora, pode ter certeza que saiu lá de Timóteo. Por isso que a gente fala que é um prazer inoxidável conhecer os irmãos. Todo timotense é uma marca da nossa cidade. Eu quero louvar a Deus pelo coral ontem, né? Que coisa linda, fez lembrar da minha mãe. Deus levou na virada do ano a minha mãe, e ela fazia parte do círculo de oração da Assembleia de Deus, e eu me lembrei de tantos hinos, tantos cânticos, mexeu muito ontem comigo, e eu louvo a Deus pelo coral aqui da igreja, né? Nós também temos um coral na nossa igreja, o coral Boas Novas, e é claro, o ministério de louvor, hein? Que coisa linda, hein, gente? Eu gosto assim desse ministério de louvor que se dedica, que dá o seu melhor, né? Inteligência para escolher as músicas, até na sequência. Fui pregar numa igreja uma vez, eles cantaram assim, o Ministério de Louvor cantou assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres. Lembra dessa música? Abro mão de tudo. Aí imediatamente depois eles cantaram: restitui, pode devolver tudo, Senhor, eu quero de volta, que é meu, eu quero tudo de volta. Eu fiquei sem entender se era para dar ou se era para tomar de volta. Então eu louvo a Deus pelo ministério de louvor, essa sensibilidade que eles têm. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, deixa a sua Bíblia aberta, um texto muito conhecido, nós não vamos ler todo, eu quero falar de uma maneira muito objetiva, muito clara, qual é o segredo de famílias estruturadas, de famílias realizadas. Todos nós desejamos isso, todos nós sonhamos, todos nós queremos ter uma família estruturada, bem-sucedida, uma família funcional. É legítimo isso, é claro, porque é a nossa realização. Nós sabemos que sucesso nenhum compensa o fracasso da família, e nós fazemos bem isso. Mas há uma outra razão e maior, porque nós devemos procurar e buscar ser famílias realizadas, é por causa da glória de Deus. Uma família estruturada, uma família quando marido e mulher cuidam um do outro, os filhos são obedientes, honrando o Senhor, e os pais criam os filhos no temor e nos caminhos do Senhor. Esta família honra e glorifica a Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, inclusive a nossa família. A nossa família é por meio dele e é para a glória dele. Este é o propósito principal da nossa vida, é o propósito principal da nossa família também. Por isso a gente não pode medir esforço para que tudo aquilo que está ao nosso alcance para honrar e glorificar a Deus, que isso seja realizado. Eu não falei ontem e não deu tempo também, esse livro aqui, A Sua Família Precisa de um Milagre, que honrem na inauguração da livraria, né? É reinauguração? Que bom, me senti muito honrado, ó. Esse aqui foi um dos últimos livros que o Dr. Russell Shedd recomendou a sua leitura, e o pastor Hernandes, Dr. Francisco Leonardo Chauíque, que é o sogro do Augusto Nicodemos, e tantos outros pastores muito queridos que são autoridade na nossa nação. Eu tive uma alegria muito grande, não só deles lerem o livro, que já seria uma honra, mas recomendarem a leitura desse livro. A pregação de ontem à noite foi a síntese da síntese da síntese deste livro aqui. Eu quero encorajar você a dar de presente
este livro aqui para famílias que estão enfrentando tempos difíceis. Quando eu estava pregando no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, o presidente da OAB estava lá me ouvindo, e eu não sabia, eu descobri isso depois, porque ele comprou 100 livros desse aqui, ó, Esperança para a Sua Família, e depois eu entrei em contato com ele para saber por que ele estava comprando tantos livros, para distribuir na região dele entre todos os advogados. Esperança para a Sua Família é um livro altamente evangelístico. Você tem amigos, colegas, conhecidos, famílias não crentes, sem ser de forma agressiva, mas muito graciosa, apresenta Jesus como a única esperança da família. Então, depois do culto, pela manhã, culto à noite, fique à vontade para adquirir, né? Fizemos um incentivo fiscal, né, Vumar? Você compra um, é 20, compra dois, sai a 30, e como o objetivo é sermos missionários, é divulgarmos a palavra, ele sai a R$10 quando você compra a partir de 10 exemplares. Amém? Todo mundo encontrou aí? Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos juntos, versículo 18? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Se você, na sua Bíblia deve ter um subtítulo, não está no original, mas pelo menos ajuda também a ver aqui do que vai se tratar, o que está tratando, o lar cristão, marido e mulher. O versículo 33, vamos terminar lendo aí, versículo 33, ou melhor, deixa eu fazer uma dinâmica, eu quero pedir às irmãs para lerem comigo do versículo 22 até o 24, as mulheres da igreja, vamos lá? As mulheres submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas. Versículo 25 até o 28, homens, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Acompanhe. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Todos, versículo 33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, vamos ler comigo? Só os filhos? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqueles que são pais, vamos lá comigo? E vós, pais,
não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus, muito obrigado pela sua palavra lida, Deus, obrigado pela tua palavra também que vai ser exposta, em nome de Jesus, amém. Irmãos, de uma maneira muito clara, qual é então o segredo de famílias realizadas, famílias estruturadas, famílias bem-sucedidas? Bom, esse aqui são os projetos sociais da igreja. Pois bem, o primeiro segredo de família feliz e realizada é uma família que tem, nos dias de confusão como nós estamos vivendo hoje, a coragem de abrir a Bíblia e não seguir nem a axiologia nem a maioria, mas seguir a teologia bíblica acerca da família. Quando você abre a sua Bíblia e submete ao crivo das Escrituras, bom, você já está começando muito bem. Vocês repararam que dias de confusão nós estamos vivenciando na família hoje? O Senado, a Câmara estão votando leis acerca de família, psicólogos, terapeutas, tanta gente falando sobre família, cada um apontando para uma direção. Quando nós temos a humildade de abrir as Escrituras e buscar da parte de Deus uma orientação, como criar os nossos filhos, como viver uma vida conjugal à luz da palavra de Deus, pois eu quero lhe afirmar que este é o primeiro segredo de uma família feliz e realizada. Deus tem compromisso com a sua palavra, amém? Deus tem compromisso com as Escrituras. Então aquilo que Deus aliançou, aquilo que Ele lhe prometeu e Ele se comprometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Van Grone escreveu o livro Família da Aliança, um livro muito interessante. Depois de 40 anos trabalhando com famílias, na verdade 50 anos, ele e a sua esposa, eu achei muito interessante ele dizendo assim, olha, temos aprendido através de todo o nosso trabalho, que é a Bíblia que nos dá a receita do entendimento da família. As Escrituras estão sempre guiando, dirigindo, sustentando, corrigindo, avisando as pessoas. A Bíblia registra os planos de Deus e os seus alvos e o que Ele prescreve para a família. Nós precisamos ir até a Bíblia. Então, se você quer ter uma família feliz e realizada, a primeira decisão que você precisa tomar é abrir as Escrituras e mesmo aquele que você inicialmente não compreender, você decidir obedecer. Amém? Segundo, está em Efésios no capítulo 5, no versículo 16. Como que está aí na nossa Bíblia? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma outra versão diz assim, aproveitem ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Remir o tempo é você comprar o tempo. Você realmente hoje, nós precisamos comprar o tempo para ter um tempo de qualidade com a nossa família. Não é verdade? É literalmente enfiar a mão no bolso e comprar o tempo para investir na nossa família. Então, um segredo de uma família feliz e realizada é uma família que eles investem um no outro, né? Tempo de qualidade para investir. Aproveitem as oportunidades, porque os dias são maus. Você já reparou, meus irmãos, que tempos difíceis nós estamos vivendo e que desafio é hoje você tirar um tempo de qualidade para passar com a sua família? Pois a Bíblia já escreveu, quando Paulo está tratando de família, ele diz assim, olha, aproveitem as oportunidades, porque os dias são maus. Se ele já disse isso há 2000 anos, quanto mais hoje nós estamos vivenciando isso. O que eu fico assim abismado, é que as pessoas investem tanto em tantas áreas. Para você formar numa faculdade, imagina um curso, não vou nem falar medicina, vamos pensar engenharia. Fui fazer os cálculos, psicologia 5 anos, tantos outros cursos, a média de 4 a 5 anos, sabe quanto que se gasta para você cursar, adquirir uma profissão, né, uma formação como essa, em torno de 50 a 80 mil reais. Aí você calcula aí a quantidade de livros que você teve que comprar, xerox que você teve que fazer, tempo que você teve que despender, tudo para quê? Porque você julga que uma profissão é importante, e verdadeiramente é. Você entende que um sustento financeiro é importante, por isso que se investe tanto numa carreira profissional. O que eu acho mais absurdo é que as pessoas querem ser bem-sucedidas na sua vida profissional, investem tanto, mas querem ser realizadas na vida familiar e conjugal e não investem nada. Eu fui participar de um casamento de um colega
que era da cidade, alugou o clube mais caro da cidade, né? E foram investidos numa festa mais de R$40 mil, sem condições, mas não tiveram a coragem de investir R$20 em um livro para se preparar para um casamento, porque a cerimônia dura um dia, o casamento é para sempre. Você precisa investir no seu relacionamento conjugal, você precisa investir no relacionamento que dura, porque a cerimônia terminou no sábado, o casamento começa na segunda, para depois de tanto dinheiro investido, de tantas coisas, de tanta pompa, um casamento termina em 3 meses, isso é uma tragédia. Sabe por quê? Porque se investe demais na pompa, na festa, na cerimônia, e se investe tão pouco na preparação para viver uma vida como família. Então, como eu afirmei no início, sucesso algum vai compensar o fracasso da nossa família. Nenhum congresso de família é caro. Inclusive, eu já encorajei o pastor Vumar a ano que vem realizar um congresso de casais aqui nessa igreja. Um congresso de casais. Invista, né? Quantos congressos estão perto de nós? Nenhum investimento é alto se o propósito é a realização da sua família. Amém? Porque a sua família não tem preço. Casais estão trabalhando tanto, e nesse tanto de querer adquirir mais coisas, de comprar mais, e de ter uma vida bem sucedida financeiramente, esquece de cuidar um do outro, para depois um advogado chegar e dizer assim, o juiz chegar e dizer assim, metade para um, metade para outro. E nesse número de divórcios absurdo que tem, os únicos que têm enriquecido são advogados. E aí nós lembramos aqui, de que adiantou tudo isso? É só quem acompanha, irmãos, histórias como essa, sabe a dor no coração. Então, nesta manhã, que Deus possa despertar, que você abra os seus olhos, reveja a sua rotina da sua vida, reveja a sua agenda semanal, e em nome de Jesus, invista com qualidade, com tempo, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento com os seus filhos. Amém? Isso é bíblico. Terceiro, procure compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família, está no versículo 17. Não seja louco, é isso que Paulo está dizendo. Não seja nécio. Por esta razão, não se torne insensato. Procure, se esforce para você compreender o que Deus quer da sua vida. É interessante, meus irmãos, porque Salomão diz no capítulo 1 de Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e nós sabemos desse versículo, mas nós esquecemos de Provérbios capítulo 4, que diz assim, o princípio da sabedoria também é, com tudo que você possui, procure e adquire a sabedoria. Salomão está dizendo, o princípio da sabedoria são pessoas que se esforçam para adquirir o conhecimento e a sabedoria. Você e eu precisamos constantemente buscar da parte de Deus o que Ele quer para a nossa vida. Como marido, como esposo, como filho, como pai, procure compreender a vontade do Senhor. Eu entendo que este é o terceiro segredo de uma família feliz e realizada. Os irmãos estão percebendo que eu estou correndo e é com propósito mesmo. O quarto segredo de uma família feliz e realizada é cada um viver na plenitude do Espírito. Nós pensamos que esse texto está desconectado, ou que Paulo está tratando do relacionamento da igreja, e só no versículo 22 ele vai falar de marido e mulher, agora sim ele vai entrar em família. Pelo contrário, Paulo já está falando de família, e ao tratar de família, ele estabelece este princípio: se você quer ter uma família feliz e realizada, todos precisam investir na vida espiritual, ou buscar a plenitude do Espírito. E o que é isso aqui? Para viver na plenitude do Espírito, você precisa se esvaziar do pecado. Vamos lá, a primeira parte do versículo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O vinho aqui nesse texto e nessa passagem representa e significa tudo aquilo que é mundano. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha a lógica de Paulo, a razão. Olha que interessante, Paulo está seguindo um princípio do Senhor Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: você quer ter uma família feliz e realizada? Todos nós levantamos as mãos, todos nós queremos. Então Paulo diz assim: então não brinque com o pecado, não se entule das coisas deste mundo,
Substitui o vinho aqui por tudo aquilo que é mundano. Não se embriague com este mundo. Não se embriague dessas novelas da rede esgoto de televisão. Não se embriague desses filmes hollywoodianos. E a febre de Netflix está preparando a nova geração para arrasar com a família. Todo filme de Hollywood envolvendo família, grande parte deles foi cunhado, não pela mente, foi cunhado numa reunião de cúpula do inferno. Repare que o objetivo desses filmes, muito bem produzidos, e o diabo investe milhões, sabe para quê? Só para destruir casamentos. Ou vocês não estão percebendo isso? Já foi dito que se nós não temos plano para construir, saiba que o diabo tem muitos para destruir. E ele tem. E nós vamos nos entulhando, fazendo da nossa casa um depósito de lixo das coisas deste mundo, e queremos que Deus nos abençoe e faça de nós famílias felizes, realizadas e abençoadas. Paulo está dizendo, se você quer ter uma família estruturada, uma família realizada, então faça uma desintoxicação, se esvazie das coisas deste mundo, não se embriague delas, não faça da sua mente um depósito de lixo das coisas deste mundo. E o que Paulo está seguindo é um princípio do Senhor Jesus, que lá em Mateus 15 ele diz, da onde que procede os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, as mentiras, de onde que procede tudo isso? Do coração do homem. Nós trazemos nossos piores inimigos dentro de nós mesmos. Nós temos uma capacidade terrível para destruir um projeto de Deus. Então a palavra de Deus, ela é seríssima quando ela diz assim, olha, não se embriague com vinho, não se embriague das más companhias, da contaminação do pecado, não se embriague dessas coisas. Como é que você vai ter um casamento feliz e filhos crescendo no temor do Senhor, vivendo uma vida mundana? Não se embriague de pornografia, de imoralidade. Tudo aquilo que é mundano, a palavra de Deus está dizendo, se esvazie dessas coisas. Irmãos, já vi tantas coisas acontecendo nesses 12 anos como pastor e também como terapeuta familiar, mais recente, é claro, que eu sou terapeuta familiar, mas acompanhando tantas histórias. Casais que prometeram amar e amar até o fim, serem fiéis, viverem famílias realizadas, terem casamentos assim assado, construírem, e depois um deles foi brincar com o pecado, e o diabo faz um arraso. O diabo não precisa de uma porta, irmão, o diabo precisa de uma brecha, e se ele encontrar uma brecha, ele vem e ele faz um estrago. Em nome de Jesus, feche as brechas na sua casa e na sua família, amém? Vocês estão me compreendendo, irmãos? Amém? Feche essas brechas. A W. Tozer escreveu um livreto, 5 votos para obter poder espiritual. Primeiro, trate seriamente com o pecado. Segundo, não seja dono de coisa alguma. Terceiro voto, nunca se defenda. Quarto voto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Quinto voto, nunca aceite qualquer glória. Todo crente deveria fazer esse voto. Esses votos. E o primeiro deles é, trate seriamente com o pecado. Agora, não é suficiente se esvaziar do pecado, é necessário se encher do Espírito Santo. E aí nós perguntamos, o que é o encher do Espírito? É colocar a nossa vida debaixo do controle, do domínio do Espírito Santo. Não é tanto falar em línguas, mas é o falar a língua da esposa, do marido, a língua da família. E a Bíblia é tão clara que diz assim, como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, é dessa maneira que nós somos cheios do Espírito Santo. E repare que o apóstolo Paulo, ele vai usar aí, cheios, toda a família, marido e mulher, os filhos, devem intencionalmente buscar uma dependência completa do Espírito Santo para viverem uma vida realizada. E quando? Por isso que Paulo usa o presente contínuo no grego, enchei-vos continuamente do Espírito Santo, e é um mandamento, é um imperativo, não é opcional. Agora, eu queria chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Por que Paulo começa
com a plenitude do Espírito ao tratar de família? Eu creio que há 3 razões para isso. Primeiro, que sem a ajuda do Espírito nós não vamos conseguir cumprir o nosso papel familiar. Como é que um marido vai amar a sua mulher como Cristo amou a igreja sem a ajuda do Espírito Santo? Isso é impossível. Como que uma mulher vai ser submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo? Nos dias de hoje, sem a ajuda do Espírito? Como que nós filhos seremos obedientes aos nossos pais, tendo referência o próprio Senhor Jesus, que foi obediente ao Pai? E como nós pais, no mundo em confusão, vamos criar os nossos filhos no temor e na disciplina, na admoestação do Senhor, no mundo que vai de mal a pior, que nós estamos vivendo em constante transição, tentando discernir tudo isso que está acontecendo com essa nova geração. Não é nem X nem Y, agora tem uma nova geração, né? Não é nem X nem Y, também não é Z, já ultrapassou já o alfabeto. É uma loucura. Como nós vamos criar os nossos filhos neste mundo que vai de mal a pior, nessa geração perdida e pervertida, sem a ajuda do Espírito Santo, irmãos? Por isso que Paulo está dizendo, invista na sua dependência do Espírito Santo. Eu estou convencido, meus irmãos, que a nossa maior necessidade não é teológica. A nossa maior necessidade é de viver uma vida cheia do Espírito, na dependência do Espírito. Teologia nós já temos, a reformada e muito boa, e nenhuma delas se compara com a nossa. O que nós precisamos agora é nos tornar homens e mulheres de oração. Homens e mulheres, filhos e pais que jejuam, que busca da parte de Deus uma solução para tantos dilemas e crises que estão vivendo na família. Há uma segunda razão, por que Paulo começa a tratar da vida do Espírito, da plenitude do Espírito? É porque cuidar do casamento ou da família é profundamente espiritual. É tão espiritual cuidar da família, e eu quero louvar a Deus para quem teve a ideia de colocar essa conferência da família, conferência missionária, família, campo instrumento missionário. É tão espiritual, irmãos, cuidar da família, que Pedro, no capítulo 3, versículo 7, se você não quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade, mas nesse texto, Pedro está dizendo assim, principalmente aos homens, olha como que é espiritual cuidar da família. Diz assim: homens, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo em consideração para com a vossa mulher como uma parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você já prestou atenção nesse texto de 1 Pedro? O que Pedro está dizendo, movido pelo Espírito Santo, é o seguinte: você, camarada, dá um jeito de cuidar muito bem da sua mulher, e de tratar ela com dignidade. Principalmente se a sua mulher é serva de Deus, você trata mais ainda, porque você vai lidar com o sogro. O sogro está dizendo o seguinte: cuide muito bem da minha filha, para que não se interrompam as vossas orações. O marido que não cuida bem da sua mulher, do seu casamento, que não trata a sua mulher com dignidade, suas orações estão interrompidas. Pronto, final. Tem marido que vai orando, está pedindo a Deus que Deus o abençoe, prospere e que faça ele progredir na empresa, que a empresa dele se deslanche, mas ele trata a mulher como fosse uma mula. Ele é um burro. A Bíblia diz: se você quer ser abençoado, se você quer que as suas orações não sejam interrompidas, trate a sua mulher com dignidade. Cuide muito bem dela. Essa é a hora que as irmãs devem falar amém. É isso mesmo, Senhor. Fala mesmo, Deus. Então, agora, por que? Talvez nós pensamos assim: o que tem a ver a minha vida espiritual, a minha oração com a minha família? Deus fala assim: tem tudo, porque cuidar da família é profundamente espiritual. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, você sabe que essa carta é minha preferida, né? 1 Timóteo capítulo 5, eu tenho até medo de ler esse texto. Você quer abrir? Você quer abrir, né? Só abre então para você conferir. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8.
Confere aí, ó. Olha o que a palavra de Deus diz acerca da família. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se você não cuida da sua casa e faz dela o seu primeiro campo missionário, você tem negado a fé. E você é pior do que os descrentes. Meu Deus. Por que a palavra de Deus é tão direta? Porque cuidar da família é muito espiritual. Marcos capítulo 5, é a história do homem que se converteu, foi liberto da possessão demoníaca, queria seguir com Jesus. Jesus diz assim: não, senhor, volta para a sua casa e vai cuidar da sua família. E vai dizer para eles tudo que eu fiz por você e como que eu tive misericórdia da sua vida. O alvo de Deus é a família, o projeto de Deus é a família. Então, cuidar da família é muito espiritual. Uma terceira razão, por que Paulo, ao falar da família, ele trata da plenitude do Espírito? Porque a vida cheia do Espírito produz o fruto do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vai brotar no seu relacionamento aquele fruto do Espírito que é multiplicado por 9. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto mais a sua vida estiver submissa ao Espírito Santo, mais os relacionamentos da sua casa serão marcados pelo fruto do Espírito. E quando a nossa casa e os relacionamentos são geridos por esse fruto, a nossa casa não se torna a antessala do inferno, mas um pedaço do céu. Para ser mais direto, meus irmãos, eu nunca vi um marido cheio do Espírito ser infiel, porque fidelidade é fruto do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais haverá manifestação do fruto. Quem está entendendo, levanta a mão. Pensam. Qual é o segredo de família feliz e realizada? De uma forma muito objetiva e clara, a mulher cumprindo o seu papel bíblico, e nós lemos aqui. Você quer ter uma família feliz, uma família abençoada, uma família no altar do Senhor, e nós perguntamos qual é o papel da mulher. Segundo as Escrituras, todos os textos que a gente lê da mulher idônea, da mulher capaz de corresponder ao seu marido, significa isso aqui, é auxiliar, ajudar, completar, satisfazer. Quando a Bíblia fala submissão, não é escravidão, nem humilhação, muito menos subserviência. Deus deu ao homem uma missão, e à mulher deu a submissão, isso é, a missão de estar ao lado dele. A missão de ajudá-lo, porque o homem vai responder diante de Deus pela sua família. E a mulher tem esta missão. Agora veja que interessante, minhas irmãs, quando a mulher assume a forma de serva, na sua submissão, ela se assemelha ao Senhor Jesus, que não disputou com o Pai a autoridade, não tomou por usurpação o ser igual ao Pai, mas se rebaixou e assumiu a forma de servo. E quando a mulher entende a submissão, isso não é um ato de fraqueza, isso é um ato de grandeza, porque foi exatamente o que Cristo Jesus fez. E a Bíblia diz, porque o Senhor Jesus assumiu a forma de servo, Deus Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Provérbios capítulo 31 diz que a mulher temente a Deus, a mulher sábia, que edifica a sua casa, essa mulher vai ser honrada, essa mulher vai ser louvada. Então, minha irmã, entenda o seu papel, a sua missão, faça isso com alegria, realize isso com prazer, porque Deus tem um compromisso de te honrar. Então, qual é o segredo de uma família feliz e realizada? É a mulher que entende, que compreende o seu papel, que vai servir a Deus cuidando da sua família, na sua submissão, com discernimento e com proposição, com intenção, com propósito. Eu queria citar apenas uma das necessidades do homem que a mulher, é exigido da mulher.
No versículo 33, nós terminamos o texto bíblico dizendo assim: e a mulher respeite o marido. Eu queria citar só isso aqui, ó. Como que a mulher, ela demonstra a sua submissão, e assim ela está sendo sábia para edificar a sua casa? Paulo já disse aí, ó, uma dessas maneiras é através do respeito. Quando a Bíblia diz assim para a mulher, respeite o seu marido, está dizendo o seguinte: mulher, reconheça as virtudes do seu marido, além de não disputar a autoridade. Respeitar significa admirar, louvar, elogiar, ter orgulho. Em outras palavras, não pise na masculinidade dele. Respeite o seu marido, não só a posição que Deus o colocou como cabeça, mas o respeite como pessoa, porque o homem tem uma grande necessidade de reconhecimento, de apreciação, porque isso está ligado à sua masculinidade. O marido, ele tem que ter certeza de que ele é aceito, ele é amado, ele é respeitado, e ele tem que ouvir isso da boca da sua mulher, que ele é especial, de que ele tem mais virtude do que defeito. Amém? Respeite o seu marido. E as mulheres sábias, elas entendem que o poder do elogio é 10 vezes maior do que da crítica. Se você ficar só criticando o marido, ele vai se tornando pior a cada vez mais. Há um lugar e há um momento para a crítica. Mas eu queria dizer às irmãs que o elogio tem um poder de mudar 10 vezes maior. E a mulher, quando realça as virtudes do homem, ele mesmo procurará e vai se esforçar para cobrir os seus próprios defeitos. Mas uma família, irmãos, estruturada, uma família realizada, abençoada no altar do Senhor, ela se constrói quando o marido lidera, não com a chantagem, não com a ditadura, não porque tem um braço mais forte, não porque tem um salário maior. Ele conduz a sua família com o instrumento do amor. Por isso que no versículo 25, Paulo diz assim: marido, ame a sua mulher. No versículo 28, ele diz assim: marido, ame a sua mulher. E para a gente não esquecer, porque homem é lerdo, homem é esquecido. No versículo 33, ele diz assim: marido, ame a sua mulher. Por 3 vezes, Paulo manda o marido amar a mulher. Então, o marido conduz a sua família, mas usando o instrumento do amor. Por quê? Porque ser amada é a maior necessidade da mulher. E os homens às vezes esquecem dessas coisas. E o ser amada não é só suprir uma necessidade, é desenvolver e é blindar o seu casamento, é cuidar bem da sua família. Já foi dito que Deus não tirou a mulher da cabeça como se houvesse de dominar o homem, mas também não tirou dos seus pés, como se houvesse de ser pisada por ele, mas do lado, para ser igual, debaixo dos braços, para ser protegida, e ao lado do coração, para ser o objeto e o alvo do seu amor, dos seus carinhos e afetos. Então, você conduz a sua família, e está criando uma família para ser feliz e realizada, quando o instrumento da liderança é o amor. 7º, eu pensei em deixar 7 para ficar bem espiritual, sabe, Anderson? Porque o 7 é muito espiritual, mas não deu não, tem 8, tem um último ponto. Penúltimo, irmãos. Você quer ter uma família feliz e realizada? Filhos, honre os seus pais. Isso é tão claro, meus irmãos, na Bíblia. Você que é casado ou que é solteiro, mas cujos pais estão vivos, ou um deles estão vivos, esse mandamento continua: obedecei aos vossos pais. O que é honrar aqui? É respeitar, é acatar, sem jamais amaldiçoá-los nem desprezá-los. Maldito o filho que amaldiçoa o seu pai. Deuteronômio capítulo de número 27. E todo o povo diz amém. Maldito o filho que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe. Tem muito filho vivendo debaixo de maldição. Muito filho. O filho que desprezar o seu pai e a sua mãe está debaixo de maldição. Agora, por quê? Por que nós devemos nos esforçar para obedecer esse princípio bíblico? Porque isso é justo, diz a Bíblia. Isso é justo. Claro, foi seu pai e sua mãe que investiu tanto em você.
Isabela, quando crescer, eu vou contar para ela quantas noites mal dormidas eu tive. Sofia também. Meu Deus, o que pai e mãe passa para criar filho, gente? É mais do que justo, não só por isso, mas porque ninguém quer tanto o bem de um filho do que o pai e a mãe. É justo também porque a experiência e a sabedoria da vida não vem por algumas horas no WhatsApp, só os anos já percorrido que conduz, que dá. Por isso, escute seus pais. Mas há uma outra razão, isso é agradável a Deus. Colossenses diz que os filhos obedeçam aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E se você agradar a Deus, Deus tem um compromisso de te abençoar. Quantos são filhos aqui que os pais ainda estão vivos? Levanta a mão. Solteiro, casado. Essa palavra é para nós. E quando nós lembramos desses princípios e aplicamos isso na nossa vida, nós estamos cooperando para ter uma família abençoada. Mas há uma terceira razão, porque é um mandamento com promessa. Quais são as duas promessas? Para que te vá bem, isso é prosperidade, e vivas muito tempo sobre a terra, isso é longevidade. Deus promete duas bênçãos para filhos que honram os pais: prosperidade e longevidade. A galera aí da faculdade, dos estudos, que está sonhando mil e uma coisa, vou te dar um segredo. Quer que Deus te abençoe em tudo? Honra o seu pai e a sua mãe. Ele vai te dar prosperidade, Ele vai te dar muitos anos de vida. Eu tenho certeza, meus irmãos, por experiência, eu sei que Deus me abençoa, porque eu decidi não dar trabalho para os meus pais. Eu sou o caçula de 10 filhos, sou o mais novo. E eu vi tanta coisa acontecendo, e à medida que eu ia crescendo, eu sei que é graça de Deus, mas eu decidi não dar trabalho para o meu pai e para a minha mãe. Queria ser um filho obediente, e eu tenho uma absoluta convicção que Deus me abençoa em tudo que eu faço, por causa da obediência a esse princípio bíblico. Se é para fazer a mãe chorar, que faça como eu fiz. Fiz minha mãe chorar muito, mas muito mesmo. No dia que eu casei, fui constituir a família e sair de casa. Se for para fazer a mãe chorar, faça dessa maneira. Por último, como é que nós temos famílias felizes realizadas? Quando nós criamos os nossos filhos no temor do Senhor. Pais e mães que estão aqui, levanta a mão. Deixa eu ver com quantas pessoas eu estou falando. Quem é pai e é mãe, levanta a mão. Ok. Então veja só. Nós queremos isso. Nós precisamos lembrar desses princípios bíblicos. Criar os filhos. E diz assim, olha, Paulo está corrigindo 2 excessos, né? Os abusos, por isso que ele fala, não provoque o filho a ira, e a omissão. Ele diz assim, você deve criar o seu filho, na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, nem o abuso, nem a omissão. Nós devemos seguir esse princípio bíblico. Sabe por quê, pastor Anderson? É porque tem muito pai que é xiita, e tem pai que é chato. Meu Deus, o que tem de pai chato não é brincadeira. E ele faz de tudo para provocar o filho à ira. E diz a Bíblia que os filhos ficam desanimados. Então, como é que você provoca a filho a ira? É usando de forma inapropriada a autoridade. Tem muito pai que abusa da autoridade, exagerando na punição física, vivendo de uma forma incoerente. Os filhos, gente, têm sexto sentido. Eles sabem quando a gente fala e a gente não vive. Criança tem o sexto sentido. Então, eles sabem, eles percebem isso. Críticas injustas e pesadas. Tem várias outras maneiras como os pais provocam os filhos à ira, né? Trocando a presença por presentes, fazendo comparações, tendo predileções. A Bíblia está dizendo, não provoque seu filho à ira, mas você deve criar na disciplina. Disciplina. É melhor a vara ungida, e eu tenho uma lá em casa, é melhor a vara ungida do que a terceira vara tribunal. Crie o seu filho na disciplina. Em Provérbios fala diversas vezes, discipline o seu filho. Disciplina. Geração raiz, né? A geração raiz era no lombo, né? Geração raiz, mas cresceu.
Se tornou uma geração que sabia tomar bênção a pai e mãe e respeitar pai e mãe. Deixa eu só citar aqui, depois você pode pesquisar, um americano, ele já faleceu, ele escreveu é evolucionista, e ele escreveu inúmeros livros orientando pais e mães a quebrar todos esses princípios bíblicos da disciplina. Dr. Spock, não é aquele do filme, não, é um outro médico. E no final da vida dele, depois que ele viu uma nova geração nos Estados Unidos acontecendo, tudo que aconteceu, ele pediu para rasgar e queimar todos os seus livros. Orientou uma geração inteira de pais a criar os filhos entregues a si mesmos, inclusive a não usar a disciplina física. A admoestação, você sabe o que é admoestação? A admoestação é você convencer o filho os princípios bíblicos. E repare que a palavra convencer não é vencer contra, é vencer com, é vencer junto, é usar aquele princípio lá de Provérbios, quando um pai está conversando com um filho, diz assim: filho, se você quer ter uma vida longa sobre essa terra, você deve pegar a sabedoria e atar no seu pescoço. Filho, fique longe dessas más companhias, porque quando eles pensarem juntar, vamos nos reunir numa gangue, e vamos assaltar uma pessoa, e vamos praticar isso, mantenha-se longe. Repare que o livro de Provérbios é um pai conversando com o filho, e convencendo biblicamente que a obediência é o melhor. Admoestar é você encorajar, é você ensinar, é você provar para ele, pelas Escrituras, que sempre o melhor caminho é o caminho da obediência. É por isso que os pais bíblicos, inteligentes e sábios elogiam seus filhos em público e corrigem eles em casa. Filhos entregues a si mesmos são órfãos de pais vivos. Não entregue seus filhos a eles mesmos, muito menos à internet, ao computador, à Netflix. Você precisa criar, e nós sabemos que a gente cria filho, não é como cria passarinho. Passarinho você dá comida e bebida, né? Criar filhos é mais do que dar comida, é mais do que o sustento, é prover em todas as áreas, psicológica, intelectual, principalmente espiritual. Sabe por que você não pode jamais entregar o seu filho a si mesmo? Porque já foi dito que pais gelados criam filhos sem emoções, pais estúpidos criam filhos fracos ou violentos, pais ausentes ou indiferentes criam filhos com uma forte tendência homossexual, pais adúlteros criam filhos que são sexualmente deformados, pais bêbados criam filhos que se tornam inseguros, pais mentirosos criam filhos sem caráter, pais preguiçosos criam filhos irresponsáveis, e pais irresponsáveis criam filhos sem perspectiva de futuro. A influência e a presença do pai é determinante para a formação do caráter da criança, do adolescente, do jovem. Khalil Gibran dizia que a barbárie de qualquer sociedade dista apenas 20 anos. É o tempo para você criar o seu filho e ele se tornar um homem ou uma mulher e constituir uma nova família. E a palavra de Deus nesta manhã está nos chamando a atenção, dizendo: você quer ter uma família feliz, realizada? Então, na área dos filhos, treine o seu filho para ser um homem e uma mulher de Deus. Amém? Eu quero terminar com isso aqui, ó. Se quisermos diminuir o som da violência em nossa sociedade, teremos que aumentar o volume da atenção, do elogio, da orientação e da participação no que é correto para os nossos filhos. Então, o que eu faço a partir de agora, pastor? Então, primeiro, comece hoje. Comece hoje. Obedeça a palavra de Deus, creia nas promessas do Senhor, seja você a mudança que você tanto deseja na sua família. Comece hoje. Comece por você e comece hoje. O que você vai fazer hoje? Qual a iniciativa que você vai empreender? Abrace, beija, peça perdão, peça ajuda, estenda as mãos, busque reconciliação, mas faça alguma coisa. Hoje ainda, estabeleça uma ponte e comece nas regiões celestiais. Porque Paulo termina falando de família dizendo assim: lembre-se, a nossa luta é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, é potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Por isso, se revistam de toda a armadura, coloque o capacete da salvação,
couraça da justiça, o cinturão da verdade, sandálias que é preparação para pregar o evangelho da paz, o escudo da fé, com o qual nós podemos e devemos apagar todos os dados inflamados do maligno, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito e para isso vigiando. É no mundo espiritual que nós produzimos e nós trazemos a bênção de Deus, bloqueamos as ações de Satanás contra a nossa família e estabelecemos o reino de Deus na nossa casa, que é o nosso primeiro campo missionário. Amém? Quantos desejam aqui ter famílias realizadas e estruturadas? Levanta a mão. Vamos ficar de pé? Ministério de louvor, vamos terminar cantando. Talvez só o coro dessa música. Nós cantamos o coro dessa música. Lindo, maravilhoso. Eu queria desafiar você nesse momento a procurar alguém da sua família que está aqui na igreja e orar. Quem é que da sua família que está aqui? Pais, filhos, maridos, procure aí. Se não há ninguém da sua família, você tem o seu irmão em Cristo. Se quiserem liberar as crianças lá, pode liberar as crianças também. Você pega o seu menino, sua menina e ore, põe a mão na cabeça dele. Nós vamos orar pela nossa família, vamos clamar a Deus pela nossa casa, vamos colocar a nossa família no altar do Senhor. Quando o Ministério de Louvor canta, ora pela sua casa, pela sua família. No mundo espiritual, repreenda, meu irmão, toda ação do maligno. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar. Sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Senhor, abençoa cada família aqui representada, as famílias dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, frustre os planos do maligno, que o Senhor bloqueie, ó Deus, toda investida do mal. Dá-nos a graça, meu Deus, de termos famílias abençoadas, estruturadas, realizadas, para a nossa própria alegria, mas acima de tudo, para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.